Pessoal, na nossa aula de ciências de hoje a gente vai estudar sobre o conteúdo reprodução dos vegetais, certo? Então esse conteúdo está na página 39 do livro de ciências. Vamos iniciar a leitura com a pontuação de algumas coisas que a tia vai explicando, ok? Reprodução dos vegetais. Em muitas espécies de plantas, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutivos masculinos e femininos, responsáveis pela formação dos frutos e das sementes. Então, agora nós vamos ver quais são esses órgãos masculinos e femininos. O gineceu, ele é o órgão de reprodução feminino, certo, pessoal? Esse órgão, ele contém o ovário, no qual são formados as pequenas estruturas, no caso, os óvulos, certo? E o androceu, que ele é o órgão reprodutor masculino. Em sua extremidade, são encontrados os grãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos, certo, pessoal? Então, o gineceu, ele é o órgão de reprodução feminino, e nele, eles são formados as pequenas estruturas, no caso, os óvulos, certo? Já o androceu, que ele é o órgão reprodutor masculino, nele nós podemos encontrar pequenos grãozinhos amarelos, certo? Que eles são o pólen. Então, nem todas as flores elas possuem todas as partes descritas. Algumas elas possuem apenas os órgãos reprodutor feminino, certo? Enquanto outras só o órgão reprodutor masculino. Então, as plantas elas não são iguais. Algumas têm apenas o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino, e outras têm só o androceu, que é o órgão reprodutor masculino. Tem outras plantas que elas possuem os dois, certo? Tanto o gineceu quanto o androceu, certo, pessoal? Por meio do vento, da água ou dos animais, como insetos, pássaros, morcegos, os grãos de pólen são levados até o gineceu, que é o órgão feminino de uma flor. Esse processo de transporte de pólen é denominado de polinização. Então, a tia tinha até falado, quando a tia falou das flores, na aula passada, a tia tinha falado, né, que por meio da água, do vento, enfim, que os grãos de pólen, eles são levados, são transportados até o gineceu, ou até mesmo alguns animais, alguns insetos que levam o pólen de uma florzinha, certo, até a outra. E esse processo é chamado de polinização. Quando o pólen encontra o óvulo instalado no ovário, ocorre a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha, como eu tinha até falado para vocês na aula passada também sobre isso, não foi? Então, o ovário, ele cresce formando a semente, que poderá, então, gerar uma nova plantinha. Nesse momento, também ocorre a formação do fruto nas plantas frutíferas, certo? Lembra que a tia tinha explicado esse processinho para vocês? Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil, ocorrendo o processo de germinação. Então, quando essa semente ela é espalhada sobre o solo fértil, aí quando aquela terra tá fértil, que chove, certo, que tem aquele sol que ajuda bastante na germinação das plantas, então acontece, a plantinha ela vai crescendo, ela se desenvolve. Algumas plantas elas podem ser germinadas por meio de mudas. Essa reprodução consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em local com condições adequadas para o crescimento de um vegetal. Vou mostrar aqui para vocês a mudinha, certo? Que eu acredito que vocês já tenham visto, certo? Eu acredito que até mesmo na casa de vocês possa ter, né? Que tem muita gente que gosta de plantar, tirar um galho de uma planta e plantar ela em um jarrinho, alguma coisa assim, e assim ela vai crescendo, certo? E ela vai virando uma plantinha bem bonitinha, grandinha e tudo. Ao plantar uma muda de roseira em local apropriado, ela formará raízes e originará outra
outra planta. Então, essa planta que a tia mostrou para vocês, que foi a roseira, ela tem uma capacidade muito grande de se desenvolver, certo? Então, quando nós plantamos ela, e óbvio, não só ela como qualquer outra planta, e que a gente também cuida, né? Que rega, que coloca ela para tomar o solzinho dela, enfim, que ela passa por todo aquele processozinho, ela vai crescer e vai virar uma planta bem bonita. Agora, se não cuidar, se a planta não tiver no solo fértil, se não tiver água para que ela possa molhar a raiz dela, enfim, para que e também quando não tem o sol para aquecê-la, então ela não vai crescer, não vai germinar, certo? Há plantas que também se reproduzem a partir de folhas, raiz ou de pedaços de caule. Então, pessoal, a batata doce é um exemplo disso, porque ela é uma raiz, certo? Que tem a capacidade de formar novas plantas. Então, quando a gente planta, a gente tira a batata doce, que ela é uma raiz comestível. Quando a gente tira, que a gente coloca ela em outro lugar para plantar, ali ela vai dar outras plantinhas, ela vai se desenvolver, certo? E ela vai dar origem a outras plantas, outras raízes de batata doce, quando a gente planta ela lá no solo fértil. Ok, pessoal? Então, esse conteúdozinho é um conteúdo muito bom da gente trabalhar, certo? Mas ele é um pouco complexo, certo? Mas que a tia vai continuar explicando para que não haja dúvidas. Então, a tia vai colocar algumas questões sobre esse conteúdo aqui na tarefa de casa de vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, certo, pessoal? Se você não quiser perguntar aqui na plataforma, não tem problema. Pode falar com a tia lá no WhatsApp, certo? Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, certo?